Levítico capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou chaga, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como chaga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote atentará para a chaga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a chaga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, chaga de lepra é. Vendo-o assim o sacerdote, o declarará por imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará ao que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote atentará para ele. E eis que se a chaga, a seu parecer, parou, e a chaga na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o outra vez atentará para ele. E eis que se a chaga se recolheu, e a chaga na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele, se estendeu, depois que foi mostrada ao sacerdote, para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote atentará para ele. E eis que se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. Lepra é. Quando no homem houver chaga de lepra, será levado ao sacerdote. Se o sacerdote vir inchação branca há na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver alguma saúde de carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra reverdecer na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a chaga, desde a sua cabeça até seus pés, e toda a vista dos olhos do sacerdote, e o sacerdote atentar, eis que a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a chaga por limpo, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne viva é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote. E vendo-o o sacerdote, eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo é. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera sará, e em lugar da pústula vier inchação branca ou empola branca envermelhecida, se mostrará ao sacerdote. Se o sacerdote atentar que, eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. Chaga de lepra é, pela pústula brotou. E vendo-a o sacerdote, e eis que se nela não parece pelo branco, nem estiver mais profunda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois, estendeu na pele, o sacerdote o declarará por imundo. Chaga é. Mas se a empola parar em seu lugar, não se estendendo, queimadura da pústula é. O sacerdote, pois, declarará por limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e o que é sarado da queimadura houver empola branca, vermelha ou branca somente. E vendo-a o sacerdote, eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que reverdeceu pela queimadura. Portanto o sacerdote o declarará por imundo. Chaga de lepra é. Mas vendo-a o sacerdote, e eis que se na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, o sacerdote atentará ao 7º dia.
Se totalmente houver estendida, o sacerdote o declarará por imundo. Chaga de lepra é. Mas se a empola parar em seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação é da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote atentando à chaga, e eis que ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará por imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba. Mas havendo o sacerdote atentado à chaga da tinha, eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e pelo preto não houver nela, então o sacerdote encerrará o que tem a chaga da tinha por 7 dias. E o sacerdote atentará à chaga ao 7º dia. E eis que se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se tosqueará, mas não tosqueará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois, o sacerdote atentará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendida na pele, e ela parecer mais funda do que a pele, o sacerdote a declarará por limpo, e lavará seus vestidos e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, estendendo-se houver estendido na pele, então o sacerdote o atentar, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo é. Mas se a tinha a seu parecer, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo é. Portanto, o sacerdote declará-lo-á por limpo. E quando o homem ou mulher tiver empolas brancas na pele de sua carne, então o sacerdote atentar que na pele da sua carne aparecem empolas recolhidas brancas, é impingem, que floresceu na pele, limpo está. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. E se lhe caírem os cabelos na frente de sua cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver chaga branca vermelha, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote o atentado, e eis que se a inchação da chaga na sua calva ou meia calva está branca, vermelha, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo, sua chaga está em sua cabeça. Também os vestidos do leproso, em que está a chaga, serão rompidos, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio de riba, e clamará: imundo, imundo! Todos os dias em que a chaga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também, em algum vestido, houver chaga de lepra, e em vestido de lã, ou em vestido de linho, ou no fio da teia, ou no liço, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a chaga no vestido, ou na pele, ou no fio da teia, ou no liço, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, chaga de lepra é, por isso mostrar-se-á ao sacerdote. E o sacerdote examinará a chaga, e encerrará a coisa que tem a chaga por 7 dias. Então atentará a chaga ao 7º dia, se a chaga houver estendida no vestido, ou no fio da teia, ou no liço, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele. Tal chaga, lepra roedora é, imundo está. Pelo que queimará aquele vestido, ou fio da teia, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo queimar-se-á. Mas vendo o sacerdote, e eis que, se a praga não se estendeu no vestido, ou no fio da teia, ou no liço, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote mandará que se lave aquilo no qual havia a praga, e o encerrará a segunda vez por 7 dias. E atentando o sacerdote à praga, depois que for lavada, eis que se a praga não mudou o seu parecer, nem a praga se estendeu, imunda está, com fogo queimarás. Praga penetrante é em sua calva.
ou em sua meia calva. Mas se o sacerdote atentar que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará do vestido, ou da pele, ou do fio da teia, ou do liço. E se ainda aparecer no vestido, ou no fio da teia, ou liço, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com fogo queimarás, em que a praga está. Mas o vestido, ou fio da teia, ou liço, ou qualquer coisa de peles, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez, e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã, ou de linho, ou do fio da teia, ou liço, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo por limpo ou por imundo.